Boa tarde a todos, que o céu abençoe e guarde a todos ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Desde já eu agradeço a todos que entraram agora neste momento para ouvir o nosso podcast. E hoje eu quero estar trazendo aqui uma pequena mensagem, uma mensagem de reflexão para você que está aí do outro lado, que está desanimado, que está desanimada. Quero estar trazendo uma mensagem de conforto, uma mensagem de fé. E eu já te convido a estar abrindo comigo a Bíblia, em 1 Samuel capítulo 17, do 38 em diante, que fala sobre o gigante filisteu. Diz assim a palavra de Deus. Todos nós sabemos a história de Davi, quando foi matar o gigante filisteu. E Saul vestiu Davi de suas vestes, lhe pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus cintos e sobre suas vestes. E começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, pedras bem boleadas, bonitas, e pôs-lhe um alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou a mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha aproximando-se de Davi, e que lhe levava-lhe o escudo, ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vieres contra mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi e disse: Mas o filisteu a Davi: Vem a mim, e te darei a tua carne, as árvores do céu e as bestas do campo. E Davi, porém, lhe disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, com lança e com dados. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a tua cabeça e ao campo do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá que toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vive e entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo ao encontro de Davi, apressou-se Davi e correu com bate a encontrar-se com o filisteu. E Davi, em combate com o filisteu, pôs a mão no seu alforje de pastor e tomou dali uma pedra, e com a funda colocou a pedra e atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, e com a pedra o feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi
e pôs-se em pé sobre o filisteu. E tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou-lhe com ela a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. A Bíblia fala nessa história sobre um gigante. Esse gigante, ele era temido porque era um grande gigante e naquela época as pessoas temiam este gigante. Mas até hoje ainda existe esse gigante na vida das pessoas hoje, no mundo atual. Aqui é uma história que fala sobre este gigante, que era um gigante valente e grande. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz que esse gigante, ele tinha 3,20 metros de altura, né? E só o seu capacete pesava 7 quilos. Né? O que é que nós aprendemos aqui? Que não importa qual o tamanho da tua dificuldade, do teu problema, mesmo você sendo pequeno que nem Davi, pode vir a maior dificuldade, pode vir o maior problema, pode vir o maior gigante, você vai vencer. Porque a Bíblia também nos relata que Davi, ele falou assim, nesse capítulo aqui. Ele falou desse jeito ao gigante. Ele disse: tu vens contra mim com espada, com lança e com dados, mas eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos. Davi, ele confiava em Deus e ele tinha certeza, tinha fé e tinha convicção de que ele venceria aquele gigante. Tem muitas pessoas que elas só vê o tamanho dos problemas, o tamanho das dificuldades, o tamanho da situação que ela está. Essa pessoa, ela não vê o poder de Deus na vida dela. Essa pessoa, ela não vê a manifestação de Deus sobre a vida dela. Às vezes, quando nós pensamos que algo é grande, não é, porque grande mesmo só é Deus. Para aquelas pessoas daquele local, este gigante, ele era grande, grande demais, não tinha jeito, não tinha como vencer, por se achar que ele era grande demais. As pessoas, elas tinham medo de enfrentar naquela época, né? Elas tinham medo de enfrentar. Elas ficavam com medo. Ficavam com tanto medo. E quando falava-se no nome do gigante filisteu, aquelas pessoas, elas já ficavam nervosas, já ficavam preocupadas. Nós vamos falar aqui para que vocês venham entender um pouco sobre a história, né, do gigante filisteu e o que é o gigante filisteu. Naquela época em que Davi foi lutar com o gigante, ele apenas tinha 21 anos de idade, era um jovem comum daquela cidade, não era guerreiro, não sabia nada de guerra. Mas a Bíblia fala aqui no versículo que diz assim: do Senhor é a guerra
Então o Senhor ensinou a Davi guerrear, né? Segundo a cronologia, ele não tinha mais que 21 anos, Davi. Mas quando ele lutou com Golias, Davi tomou conhecimento do desafio do Golias. Quando ele foi enviado para o seu pai para levar suprimentos ao acampamento, lá em Israel, os irmãos de Davi estavam no campo de batalha. Praticamente todas as pessoas que estavam lá, né, sabiam que Golias era temido. Porém, muita gente tem curiosidade em saber sobre Golias. Mas nós não viemos aqui falar sobre Golias. Nós viemos falar aqui sobre como Davi venceu Golias. Porque todo mundo já sabe que Golias era um gigante de Gates, que servia ao exército filisteu. 1 Samuel 17,4 fala: provavelmente ele era descendente dos Refaíns, um povo aborígenes que vivia na região de Amon. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o problema, a situação que você está passando. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele entrou naquele momento na vida de Davi e fez Davi vencer. Davi guerreou e ele venceu. Ele pegou 5 pedras. Mas eu quero explicar por que Davi ele pegou 5 pedras. Porque essas 5 pedras está representando. Vou explicar agora. Essas 5 pedras representam. A primeira pedra que Davi pegou foi a pedra da certeza. Porque Davi ele tinha certeza. Ele tinha certeza que venceria aquele gigante apenas com aquela primeira pedrada. Porque o gigante representava o medo. E aquela pedra representava na mão de Davi a coragem para vencer o medo. Eu não sei qual é as 5 pedras que estão fazendo você deixar de lutar, porque Davi ele pegou as 5 pedras que representavam o medo, a incerteza, a desconfiança, a preocupação, e a 5ª pedra falava-se da incredulidade. Por que ele pegou essas 5 pedras? Porque essas pedras representam essas palavras que eu estou dizendo. Porque da mesma maneira nós temos a percepção, nós sentimos cheiro, nós ouvimos, nós vemos, nós falamos, nós degustamos, sentimos sabor. E essas pedras, elas estão representando isso, está representando que nós iremos vencer. Que através dessa pedra que Davi usou, ele venceu o gigante. Ele não precisou usar todas essas pedras, mas ele usou a pedra da coragem. Ele teve coragem, porque Deus naquele momento estava com ele. E quando ele disse assim, que do Senhor é a guerra, ele não mentiu. Deus, ele é dono da guerra, ele é dono da paz, ele é dono de tudo.
Ele é dono de tudo e de todos. Aleluia. Ele disse assim: saberás toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia. O Davi falou que do Senhor é a guerra, porque as pessoas elas estavam numa guerra, e a maior guerra que as pessoas temiam, a maior guerra que eles temiam era quando o gigante vinha. Quando o gigante vinha, eles temiam aquele gigante. Eles só sabiam olhar para o gigante, mas eles não queriam orar naquele momento ao Senhor para vencer aquela guerra, porque antigamente os inimigos, o nosso inimigo espiritual, eles usavam espada, eles usavam lança, eles usavam escudo, eles usavam-se dados. Mas hoje os nossos inimigos espirituais, eles são invisíveis. Nós não vemos, mas nós podemos sentir que algo está nos afligindo. Naquela época eles estavam com medo de enfrentar este gigante. Mas Deus escolheu quem? O menor, Davi. Às vezes você está em uma igreja, às vezes você está em uma igreja que você é o menor dali, mas tem pessoas que não acreditam no teu chamado, não acreditam no teu ministério. Eu quero te dizer que ainda essa semana o Senhor vai derrubar este gigante. Eu não sei qual é o gigante que tu estás enfrentando nesses dias atuais, em pleno século 21. Eu não sei se é a enfermidade, eu não sei se é na vida financeira, se é no relacionamento. Eu não sei dizer aonde é que encontra-se este gigante que está afligindo a tua alma. Mas tenha uma certeza que Deus, Ele está contigo nessa guerra. Ele está contigo para pelejar. Ele vai lutar por você. Você não precisará lutar, mas o Senhor, Ele pelejará por você. Tem muitas pessoas que servem a Deus, que elas estão passando dificuldades mesmo servindo a Deus. Não é fácil um simples pastor de ovelha, que nem Davi era, enfrentar uma pessoa que já sabia lutar, que já era uma pessoa que não perdia guerras, que era uma pessoa experiente na guerra e ele nunca tinha guerreado. Mas não foi ele que guerreou, mas foi o Espírito de Deus que envolveu sobre ele e fez ele vencer. O Espírito do Senhor, ele vai se apossar de ti, vai te fazer uma nova criatura, uma nova pessoa, renovada, restaurada, transformada e fortificada no nome do Senhor Jesus. Eu queria desde já dizer a vocês que não existe grandes problemas para Deus. O problema que você passa para Deus é café pequeno, não é nada. É como uma folha de papel que você rasga. Porque o meu Deus, Ele é grande, grande. E só na fenda da sua mão cabe todas as águas do oceano.